de Ezequiel, capítulo 28. Deixa isso aberto aí, que antes eu vou fazer aqui umas considerações preliminares sobre o tema, a série que nós estamos conversando. E o pastor, sem que tenhamos conversado, pastor, nós não conversamos sobre o que o pastor disse aqui. E o pastor repetiu palavras que eu ia falar, pastor. Impressionante, a mesma palavra, um fio vermelho que atravessa toda a Bíblia. Esse tema realmente é o centro de tudo. Nós conversamos um pouco sobre esse assunto, e realmente não há condições de alguém se salvar sem conhecer o assunto que nós vamos estudar nessa série. Por isso que o nome é o que é preciso saber para ser salvo. Eu diria assim, alguém que vier aqui, nós estamos imaginando 12 palestras, alguém que vier aqui às 12 quartas-feiras sem faltar nenhuma, seguramente, eu asseguro, vai saber o básico que é preciso saber para se salvar. Em 12 palestras. O básico, o resumo do Evangelho em 12 palestras. Todos os temas estão ligados com a nossa salvação. Todos, a começar por esta noite. Quem não conhece, ou quem não conhece com maior profundidade o que nós vamos estudar essa noite, tem dificuldade de entender uma série de coisas relacionadas ao Evangelho. Tem dificuldade de entender, por exemplo, o sofrimento. Como é que é possível entender o sofrimento humano se nós não entendermos o que é o pecado? É impossível entender o sofrimento se você não entender o pecado, porque as coisas estão intimamente relacionadas. E há pessoas sofrendo e cobrando de Deus esse sofrimento, quando Deus nada tem a ver com isto. Uma coisa que nós precisamos saber. Outra coisa, semana passada, se não me engano, estava ouvindo a Rádio Jovem Pan. Eu tenho costume de ouvir a Rádio Jovem Pan no carro. E uma jornalista, uma escritora estava dando uma entrevista. Eu não guardei o nome dela, porque o que ela estava dizendo, o assunto não me importava. Até que chegou num determinado ponto da entrevista, e ela usou uma frase que essa eu guardei. Porque ela estava analisando essa questão dessas catástrofes que estão ocorrendo no mundo, e especialmente no Brasil, agora Rio de Janeiro, depois Salvador, São Paulo, essas catástrofes tremendas aí. E ela me sai com uma pergunta, pastor, que eu falei, mas olha que coisa. Ela disse assim, não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Ela disse assim: o homem deve ter feito alguma coisa muito grave para estar colhendo tudo isso agora. Olha o que ela disse, sem saber o que ela estava dizendo. O homem deve ter feito alguma coisa muito grave para estar colhendo isso agora. Ela não falou com nenhuma conotação religiosa. Falou com uma preocupação. A mente dela achando que isso aqui que está acontecendo com o mundo não é à toa, é consequência de alguma coisa grave que o homem fez. Olha que coisa fantástica. Ela ouviu o galo cantar sem saber onde. Passou, bateu raspando, né? Ali mesmo, ó. É isso mesmo, o que está acontecendo no mundo hoje não está acontecendo de graça nem à toa. E o homem fez sim uma coisa muito grave, que é o que nós vamos estudar essa noite. E há perguntas que têm que ser respondidas. Como é que o mal entrou no mundo? Como é que o mal entra na mente de um ser perfeito, que não tinha inclinação para o mal? Isto a Bíblia não responde. Isso é um mistério. Isso é um mistério. A Bíblia vai nos dar dicas de como isso aconteceu com ele, por que ele acabou se rebelando contra Deus, mas como o mal entrou na mente de um ser por de um anjo perfeito, a Bíblia não, isso é chamado na Bíblia de mistério da iniquidade. É um mistério do mal, penetrando na mente de um ser perfeito. A Bíblia explica como é que o mal contaminou o resto da humanidade. Isso ela explica, mas como ela entrou na mente de um anjo criado por Deus, a Bíblia não explica isso. Eu disse aqui que é impossível entender o sofrimento sem entender o pecado. E aí surge uma pergunta óbvia, especialmente nos nossos dias. O que é pecado? Se você fizer essa pergunta por aí, você vai encontrar as respostas mais diferentes. Por quê? Porque aquilo que uma pessoa considera pecado, outra não considera. Aliás, essa libertinagem que a gente vê no mundo hoje é muito próprio de um mundo que perdeu a noção de pecado. Portanto, ficou a critério das pessoas hoje definir o que é pecado. Mas eu pergunto, o que é pecado? Qual seria a definição mais simples de pecado?
Eu vou ajudar. Agora eu vou colocar o raciocínio jurídico. Quem comete transgride uma regra de trânsito, comete o quê? Quem desrespeita um semáforo, comete o quê? Uma infração. O que é infração? Desrespeitar uma regra de trânsito. Quem viola um artigo do Código Penal, comete o quê? Um crime. Crime é a violação de um artigo do Código Penal. E pecado, o que é? Violação da lei de... É simples assim. A gente não tem que ter vergonha de falar pecado. Ah, pecado, Mauro, não existe mais negócio de pecado, né? As pessoas vão dando outros nomes, né? Pisar na bola, errar, mas tem vergonha de falar pecado. Pecado parece que é uma palavra, né? Mas pecado é o nome que se dá a quem viola, a quem viola não, pecado é o nome que se dá a violação à lei de Deus. Não tem outro nome, meu amigo. Não tem outro nome, é pecado mesmo, e nós temos que chamá-lo pelo nome. Violação à lei de Deus. Portanto, quem estabelece o que é pecado? Quem? Deus. Isso não é uma questão que dependa do ser humano. Quem estabelece é Deus. Deus é quem diz o que é pecado, não sou eu. E aí surge mais uma pergunta. Aliás, essa noite é uma noite cheia de interrogações. Surge mais uma pergunta. Tá bom, Mauro, quem estabelece o que é pecado é Deus. E para quem não crê em Deus? Piorou, não? O que é pecado para quem não crê em Deus? Você consegue entender o que está acontecendo com o mundo hoje? O mundo perdeu a noção de pecado porque as pessoas não creem em Deus. E aqueles que dizem que creem, Jesus Cristo diz que é da boca para fora, porque não tem nada de cristãos. O problema do mundo é que hoje as pessoas que se dizem cristãs cometem o pecado porque não seguem os princípios de Deus. É apenas uma confissão nominal de um Deus que elas nem conhecem. Vamos começar o estudo dessa noite lá pela criação. É preciso entender isso aqui. Na criação, Deus usou alguma matéria-prima para criar as estrelas, o mar, o céu, as árvores, o oceano, os peixes. Deus usou alguma matéria-prima? Ele partiu de alguma matéria? Ele dependeu de algum elemento para fazer isso? Ele criou como? Com o poder da sua palavra. Com o poder da sua palavra as coisas vieram à existência. Deus não usou, não dependeu de nada para fazer isso. Portanto, nós estamos falando de um milagre. Não é que Deus transformou alguma coisa. Não. Ele criou tudo, inclusive a matéria. Ele não transformou nada, ele criou tudo. Esse Deus criador, se eu me auto-intitulo de cristão, eu tenho que crer num Deus criador. Se eu creio em evolução, eu posso ser tudo menos cristão. Portanto, o maior contrassenso que pode existir é um cristão evolucionista. É o maior contrassenso que pode existir. Não existe cristão, ou você é evolucionista ou você é cristão. E o mundo está cheio de cristãos evolucionistas, está lotado nas universidades, em tudo quanto é lugar, de gente que diz que crê em Deus, mas que o homem evoluiu do macaco. Uma menina foi perguntar para o pai como é que o homem tinha sido criado. E aí ele pegou a Bíblia e explicou para a filha que Deus tomou do barro, fez um boneco de barro, soprou nas narinas o fôlego da vida, e esse boneco se transformou num ser humano como nós. Nós somos criados por Deus. Explicou direitinho para sua filha. Alguns dias ela estava conversando com a mãe e perguntou para a mãe: mãe, como é que o homem foi criado? E a mãe falou assim: desde lá na Ásia Menor, tinham lá os macacos, e eles foram evoluindo, passaram pelo Pithecanthropus erectus, lembra? Você estudou isso em história. Pithecanthropus erectus, e aí o macaco foi, e aí chegou em nós evoluímos do macaco. A menina ficou com a dúvida, voltou lá para o pai, né? Papai, eu te perguntei de onde nós viemos, o senhor falou que foi Deus que nos criou. Eu fiz a mesma pergunta para a mamãe, e a mamãe falou que nós viemos do macaco. Afinal de contas, de onde nós viemos? Resposta sábia do pai: filha, eu falei para você da minha família, e a sua mãe falou da dela.
Cada um escolhe a sua família. Eu escolhi a minha já. Você escolhe a sua. Portanto, primeiro de tudo, eu tenho que crer num Deus criador. Bom, Deus criou. Antes de criar o homem, o que é que Deus criou? Os anjos. Lá no céu. Deu aos anjos atributos de individualidade, pessoalidade, livre-arbítrio, que também nos deu, livre escolha, livre-arbítrio, deu aos anjos. Guarde o que eu vou dizer agora, porque isso é muito importante, que há pessoas que têm dificuldade de entender o mal, ou atribuem a criação do mal a Deus, e a escolha ao homem. Criação a Deus e a escolha ao homem. Isso é um erro gravíssimo. Gravíssimo. Deus deu ao homem a livre escolha entre escolher o certo e o errado. Bom, tem gente que se confunde e fala: peraí, Mauro, mas se eu tenho que escolher entre o certo e o errado, então já existiam o certo e o errado, sim ou não? Não. Este ponto tem que ser entendido. Não. Deus criou o bem, somente o bem, e a possibilidade do mal. Possibilidade do mal, que dependia de uma escolha. Mas, Mauro, o que é o mal então? Se você não escolhe o bem, automaticamente o que você escolheu? Ele cria o bem e me dá a opção de não fazer o bem, automaticamente surge o mal. Deus cria o bem e me dá o poder de escolher não obedecê-lo, automaticamente surge o mal. O mal é uma criação do livre-arbítrio humano, é uma decorrência, é inerente à essência do livre-arbítrio poder escolher entre o certo e o errado, senão não tem livre-arbítrio, é da natureza do livre-arbítrio. Se eu não posso escolher entre o certo e o errado, eu não tenho livre-arbítrio. E Deus nos deu essa capacidade de escolher, e Ele respeita a nossa escolha, esse é o ponto. Ele respeita. Significa que eu começo a ter uma dimensão da responsabilidade que é ter livre-arbítrio. É uma grande responsabilidade. Deus nos deu, mas a responsabilidade de como eu vou usar é totalmente minha. Portanto, eu tenho o poder de seguir a Deus ou não. Não segui-lo implica no surgimento do mal. Foi o que esse anjo fez sem nenhuma explicação. E não tinha nenhum motivo para não seguir a Deus. Nenhuma razão. Como é que eu sei que ele não tinha nenhuma razão? Olha só. Abre lá, eu pedi para você abrir em Ezequiel 28, não é? Vamos ver alguns detalhes aqui. E eu vou começar com uma pergunta. E vou buscar a resposta na Bíblia. A pergunta é: que fatores levaram Lúcifer a escolher o caminho de oposição a Deus? Vou repetir. Que fatores levaram Lúcifer a escolher o caminho de oposição a Deus? É importante saber isso? Por que é importante? Eu não quero que você responda automaticamente. Por que é importante saber isso? Pensa. Por quê? Porque se eu sei os fatores que o levaram a se opor a Deus, eu tenho como evitar que eu faça a mesma. Então preciso saber. O que o levou? Tendo conhecimento disso, eu posso evitar seguir a mesma estrada. Então vamos ver aqui, no verso 12 de Ezequiel 28, onde está aqui um retrato de Lúcifer, aquele anjo perfeito. A Bíblia começa mostrando a perfeição dele, olha: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus. Uma explicação rápida para quem está chegando hoje e talvez não entenda. Aqui é a chamada profecia de dupla aplicação. O que quer dizer isso? Dupla aplicação é quando a profecia bíblica se aplica ao personagem que ela está citando, no caso aqui o rei de Tiro, um rei da antiguidade, pagão, e se aplica também a uma outra pessoa não citada, mas cujo contexto é óbvio que está falando também de uma outra pessoa. E nós vamos ver aqui que claramente a profecia se refere a alguém do presente e a alguém do passado. Claramente, por isso ela tem dupla aplicação. Ela se refere ao rei de Tiro, mas faz uma analogia com Lúcifer, o anjo lá do céu. Vai ficar muito claro aqui em seguida. Veja só, o que diz para ele? Tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Selo da perfeição, o que quer dizer isso?
Como é que você considera alguém que se fosse chamado na Bíblia de selo da perfeição? O que é isso? Ele é o parâmetro do que há de mais perfeito. Se você quisesse comparar alguém para chegar próximo à perfeição, você comparava com Lúcifer. Ele era o parâmetro de comparação. O ser mais perfeito de todos. Diz que ele era cheio de sabedoria, ou seja, muito inteligente. Ele era um anjo, hein? A inteligência dos anjos já é superior ao dos homens. Portanto, estamos falando de um ser que já tem uma capacidade superior ao do homem e que a Bíblia diz que ele é cheio de sabedoria. Portanto, uma sabedoria muito superior à sabedoria humana, mas muito superior. E diz que ele era perfeito em... O que quer dizer perfeito em formosura? Muito bonito. Um anjo bonito. Olha o que juntou aí, hein? Inteligência, sabedoria, beleza, perfeição. Ele está se achando, né? Todos os ingredientes para se achar. Um anjo muito perfeito. Pergunta, ele recebeu bênçãos de Deus? Sim ou não? Tinha razão para se revoltar contra Deus? Portanto, a Bíblia, por enquanto, está relatando isso para mostrar que o erro dele não tem justificativa. Não tem justificativa. Ele foi muito abençoado por Deus. Verso 13, aqui você percebe que já não está falando mais do rei de Tiro. Diz assim, estavas no Éden, jardim de Deus. Alguma vez o rei de Tiro esteve lá no jardim do Éden? Claro que não, então já não está falando do rei de Tiro. Percebe a segunda aplicação? Está se referindo a Lúcifer. Cobrias-te de toda pedra preciosa. Aqui é uma relação de pedras preciosas que eu não vou ler todas. Verso 14, tu eras querubim da guarda ungido. O que é querubim? É um anjo, mas é uma categoria superior de anjo. Portanto, ele não era um anjo comum. Ele era o chefe dos anjos. Diz que ele era ungido da guarda. O que ele fazia? Qual era a profissão dele? Qual era o ofício dele? Guardava o trono de quem? De Deus. Ele era pouca coisa lá no céu? Você acha que ele era pouca coisa? Tinha um cargo importantíssimo. Abaixo da trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Lúcifer era o ser mais importante do céu. Veja com quem nós estamos falando. Verso 15, preste atenção, hein? Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que, o que aconteceu? Se achou iniquidade em ti. Mistério. Ele foi criado como? Perfeito. Tinha algum defeito nele de fabricação? Deus errou em alguma coisa? Não, se é que nós podemos chamar de erro, claramente não é, mas se é que nós podemos, Deus deu a ele o quê? Livre arbítrio. Teria sido esse o erro de Deus, mas também nos deu. Mas não está errado por quê? Porque Deus não quer robôs. Que graça tem se você amar alguém sem a opção de amar, se for um amor forçado? Que vantagem tem isso? Deus deu livre-arbítrio, diz que ele era perfeito até que se achou maldade nele. Como é que essa maldade entrou nele? Mistério. Mistério. Uso do livre-arbítrio. Ele escolheu o mal. Ele escolheu não obedecer a Deus. Foi uma escolha dele, consciente. Deus não tem nada a ver com isso aqui. Bom, e aí, se nós tivermos que identificar aquela pergunta que eu fiz, que fatores levaram Lúcifer a escolher o caminho de oposição a Deus? O que você já começa a encontrar aí? Que fatores? Primeiro, o que você vê? Recebeu muitas bênçãos. Muito sábio, muito bonito, muito inteligente, muito poderoso, guardava o trono de Deus. Ingredientes perigosos que podem afastar uma pessoa de Deus. Podem, não devem, podem. Ele começou a ficar apaixonado por quem? Por ele mesmo. Ele começou a se achar demais, inteligente demais, esperto demais, e chegou um momento que ele falou, por que eu tenho que obedecer a Deus? Eu também quero ser obedecido. Por que só ele manda? Eu também quero mandar. Começou a disputar o poder, ele queria o poder e a autoridade de Deus, mas ele não queria o quê? Ter o caráter de Deus. Isso ele não queria, ele queria só o poder e a autoridade, o caráter de Deus não. Então ele criou uma rebelião no céu, ele começou a fazer acusações, e aqui é um ponto importante que nós vamos estudar mais para diante nessa série. Um dos pontos principais que ele criticou e atingiu, e que criou rebelião, e eu preciso ficar atento,
Qual foi um dos pontos principais que Lúcifer começou a atacar? A lei de Deus. Guarda isso. A lei de Deus foi o objeto do ataque. Ele dizia que era irracional essa lei, era impossível de ser guardada, que era um Deus tirano. Então ele sustenta que não dá para guardar os mandamentos de Deus. Ele começou a atacar a lei. Isso é muito importante para entender a nossa salvação. A posição que a lei de Deus ocupa, a importância que ela tem, ela não pode ser mudada, ela é eterna. Nós vamos ver porquê mais adiante. E Lúcifer foi um dos pilares do caráter de Deus, que é a sua lei. Ele atingiu o caráter de Deus ao tentar mexer na lei. E isso tem consequências sérias e graves. Foi criado sem nenhuma propensão para o mal e por uma escolha dele pessoal, ele, sem justificativa nenhuma, ele partiu para o mal. Acontece que o livre-arbítrio, todas as nossas ações e escolhas têm o quê? Consequências. E tem gente que não entende isso, envelhece sem entender, acha que pode fazer o que quiser e que não vai ter consequências. Por isso que tem gente sofrendo. O sofrimento do mundo é consequência das más escolhas que nós fazemos. As escolhas têm consequências, e Lúcifer teve que aprender isso, teve consequências para ele. A rebelião não podia ficar barata. Teve consequências. Qual foi a primeira consequência que a Bíblia relata? Lá em Apocalipse. O que aconteceu com ele? Quando ele começou com uma guerra contra Jesus e os anjos. O que aconteceu com ele? Foi expulso do céu. Apocalipse 12, capítulo 9. Eu vou chegar já, não precisa pegar agora, que eu vou chegar em Apocalipse já. Ele foi expulso do céu. As más escolhas dele tiveram consequências para ele. Agora pergunto, será que ele foi expulso sem que Deus desse a ele nenhuma chance? Você acha que o céu todo fez algum esforço para convencê-lo de que ele estava errado? O que vocês acham? Meu amigo, imagino que o esforço que Deus fez para salvar Satanás foi uma coisa imensa. Fez de tudo o que era possível para convencê-lo do seu erro, mas sem sucesso. Ele não aceitou, ele não admitiu. E aí Deus teve que mostrar para ele o resultado da sua escolha. Ele foi expulso do céu. Por que Deus não destruiu Lúcifer? Já. Deixa para o fim do estudo, lá para encerrar. Vou deixar esse assunto mais para frente, mas fica aí com essa pergunta. Alguns podem perguntar: Mauro, não teria sido mais fácil, ao invés de expulsá-lo, ter matado Lúcifer lá no céu? Eliminado ele? Não teria eliminado o mal pela raiz? Teria? Guarda a interrogação aí. Teria sido melhor matá-lo? Já teria resolvido logo o problema? Deus é muito sábio para errar, mas isso vai ficar para o fim. Se eu esquecer, alguém me lembra se eu esquecer, tá? Eu quero deixar isso para o fim. Outra pergunta: por que Deus, que é todo poderoso, alguém tem dúvida disso? Por que ele não impediu que Lúcifer tivesse esse deslize moral? Podia impedir? Mas ali teria que interferir no quê? No livre-arbítrio. Deus interfere no livre-arbítrio? Então guarda mais isso. Deus não interfere no livre-arbítrio. Se Ele deu, Ele respeita o nosso uso. Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Ele apela, mas não interfere. A nossa escolha é nossa. Ele não interferiu na decisão de Lúcifer. Tivessem as consequências que tiveram, gravíssimas e desastrosas para a humanidade, mas Deus não interferiu. Foi expulso do céu para a terra. Agora sim, abre lá em Apocalipse capítulo 12, alguns versos importantes que eu vou ler bem rapidinho para avançar. Apocalipse capítulo 12. Primeiro eu vou ler o 9, que diz assim: e foi precipitado o grande dragão. Eu estou lendo Apocalipse 12, 9. Foi precipitado o grande dragão, linguagem simbólica de Apocalipse, né? Mas agora vai identificar a antiga serpente. Olha aí, guarda aí, ó. Serpente, o dragão, o diabo é o mesmo da serpente, lá do Éden, que se chama diabo e Satanás. O que ele faz, hein? Que engana a todo mundo, ou em algumas traduções, seduz a todo mundo. O que aconteceu com ele? Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Para onde ele foi expulso? Para onde?
para aqui, onde nós estamos vivendo, é para esse planeta aqui mesmo. Começa a explicar para você um pouquinho do que está acontecendo hoje. Será que você, sabendo a presença invisível de Satanás aqui, com 1/3 dos anjos do céu, será que começa a explicar essa balbúrdia que está aqui na terra? Ser invisível, mas muito real, presente aqui no nosso dia a dia. Satanás, tanta gente acha que isso é folclore, mas a Bíblia não diz que é folclore não, diz inclusive para onde ele foi expulso. Olha, agora eu quero estudar com você, vai lá para Gênesis capítulo 3, porque o importante do estudo dessa noite, tudo isso para chegar aqui, todo esse preâmbulo para chegar aqui, o importante é nós estudarmos a estratégia que ele utiliza para cumprir aquela profecia de Apocalipse, aquele que seduz, que engana todo mundo. Você gostaria de saber qual é a arma que ele usa para seduzir? Você gostaria de saber como é que ele age para enganar? Se você descobre a arma do seu inimigo, fica mais fácil. Se alguém te avisar antes, olha Mauro, eu fiquei sabendo que tem alguém planejando assaltar o seu escritório amanhã, eles estavam combinando e eu ouvi, eles vão estar no seu escritório às 2 da tarde, o que eu faço? O que eu faço? Se alguém me falar isso agora à noite, o que eu faço? Cerco o quarteirão todo de polícia, ou chamo o meu pastor, para orar no meu escritório. Mas eu fiquei sabendo antes. Não é melhor você ficar sabendo antes? Se você ficar sabendo antes como é que Satanás age, não fica mais fácil se defender? Mas a Bíblia revela, é só ler. É só ler, você vai ver como é que ele age na nossa vida. Está tudo escrito aqui. Só não sabe quem não lê. Então vamos ver como é que ele age. Gênesis capítulo 3, verso 1. E o verso já começa com a serpente, que Apocalipse disse quem é. Quem é a serpente? É o diabo. O verso já começa. Então a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta, quem? A serpente, disse à mulher. Quem é a mulher? Eva, a única mulher que existia no Éden. O que a serpente, o que o diabo disse para Eva, no seu primeiro contato? Ele disse assim, é assim que Deus disse, : não comereis de toda a árvore do jardim? Mas o que é que Deus tinha dito? Gênesis 2, 16 e 17. Vamos ver o que Deus disse? Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que Deus disse? Pode comer de todas as árvores? Pode. Só não pode comer de uma. Qual é? Do bem e do mal. Foi isso que Deus disse. O que o diabo falou para Eva? Ele disse assim para Eva, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus tinha dito? Foi isso? Então, primeiro elemento que Satanás usa para enganar, o que é? Ele mistura a verdade com a mentira. Não se iluda achando que ele usa só a mentira, não se iluda. Muitas vezes ele vai misturar a verdade com a mentira numa medida, numa proporção suficiente para enganar, porque se ele falar só mentira, fica fácil de desmascarar. Ele confunde quando ele mistura a verdade. Percebem que ele pegou a frase de Deus e falou alguma coisa muito parecida com o que Deus disse, mas com um sentido diferente, um significado diferente. Ele fala parecido, é quase igual, mas é diferente. Portanto, primeira coisa que ele faz, o que ele usa para enganar? Vou reformular a pergunta. No primeiro contato do diabo com o ser humano, ele falou de quem? De Deus. No primeiro contato do diabo com o ser humano, ele falou de Deus. E aí eu vou usar uma frase que é preciso você compreenda bem para não ficar mal interpretada. O diabo é religioso. Ele fala de Deus. O diabo pode usar as religiões? Elas não falam de Deus? Não é um elemento excepcional para enganar? Você usar a palavra de Deus para enganar? Portanto, guarda aí. Cuidado. Quando alguma religião pregar alguma coisa para você, vai conferir na Bíblia se é exatamente assim ou se é parecido. Vai ler com seus olhos. Veja se é parecido. Porque esse é o argumento que ele usa.
Esse é o método, essa é a estratégia. A palavra de Deus, quase igual. Quase igual, mas não é igual. Segunda coisa que ele fez aqui, ele apareceu para Eva e disse assim: boa tarde, Eva, eu sou o diabo. Prazer em conhecer. Foi isso que ele fez? Quem que apareceu para conversar com ela? Ela esperava, Deus tinha advertido que naquela árvore, ele tinha contado a história lá do céu para eles, para o casal, sim ou não? Claro que sim, claro que Deus advertiu o casal, não vai até aquela árvore, contou tudo o que aconteceu no céu, ele só tem permissão para ficar na árvore, ele não pode ficar na árvore. Deus estabeleceu limitações, não é que ele expulsou o diabo para a terra e deixou ele fazer o que ele quer. Estabeleceu uma limitação, você vai ficar confinado na árvore, você só terá acesso ao ser humano se ele me desobedecer. Nós estávamos protegidos? Estávamos, porque ele só teria acesso se nós desobedecêssemos a Deus e fôssemos até a árvore. Percebe que não tem nada de frutinha, nem de maçã, nem nada disso? O papo aqui é outro. A questão é obediência. Deus advertiu o casal. Aí Eva, né? Mas por que não pode ir naquela árvore? Adão falou para ela assim: tem um monte de árvores, por que aquela? Não, mas por que não pode ir naquela? O que será que Deus não quer que eu veja? Não é assim que nós somos? Não é na proibição que nós queremos? Por quê? Eu quero saber o que tem naquela árvore. E ela foi se aproximando, assobiando, achando que se o diabo aparecesse, ela ia sair correndo. Mas o diabo não veio, veio uma serpente colorida, bonita, e falando. Ela achou maravilhoso, porque o homem normalmente é calado, né, pastor? O homem não gosta muito de conversar. E a Eva estava sozinha, queria conversar, uma serpente conversando com ela. Eu imagino a serpente: e aí, amiga? Como vai, amiga? Você tingiu seu cabelo, Eva? Ficou tão bom para você. Está magra. Aí oferecendo o fruto, né? Come. Não, não posso, Deus não falou que não. Não, come, boba, não faz mal não, vai te deixar mais esperta, mais inteligente. Não, não vou comer não. Come, boba, vai ser bom para você, isso aí vai deixar tua pele macia. Come. Não, não vou, Deus falou que não. Come, boba. Não emagrece, não engorda. Aí vocês conhecem a história. Percebe? Houve uma desobediência grave. Eu estou brincando aqui para tornar o assunto mas houve uma desobediência grave. Não dá para aliviar o que o casal fez. Aí Eva foi enganada? Foi enganada? Sim ou não? Sim. 1 Timóteo 2,14 diz que ela foi enganada. 1 Timóteo 2,14. Ela mesma confessa que ela foi enganada. Ela foi enganada, mas ela tinha conhecimento da palavra de Deus? Vamos ver? Você está em Gênesis 3? Vê o verso 2 e 3. O que ela respondeu para a afirmação de Satanás? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ela sabia a palavra de Deus? Sabia? Então ela tinha conhecimento. Tinha conhecimento da palavra de Deus. Alivia a responsabilidade dela pelo erro? Não, porque ela sabia. Foi enganada sim, porque ela esperava que Satanás se manifestasse de um jeito. Que lição eu aprendo? O diabo não vai se apresentar para mim do jeito que ele é. Ele vai se apresentar através de algo que me seduza. Através de uma mulher bonita, através de um local interessante, através de algo proibido. Ele vai se apresentar de uma maneira que vai me seduzir. Ele não vai aparecer como ele é. Ele não se apresenta como ele é. Ou seja, ele sempre usa o disfarce. Segunda artimanha dele. Então fica ligado. Como a gente fala para os jovens, se liga. Está ligado no mundo que você está vivendo, para você saber por onde o diabo está tentando entrar na tua vida? Você está ligado? Porque ele não vai bater na tua porta e dizer que ele é o diabo. Ele vai usar um disfarce. Que disfarce? Não sei, aquele que vai te seduzir. Para cada um, o disfarce é um. Mas ele não vai aparecer do jeito que ele é. E a armadilha dele qual é? O engano. Ele vem sempre para enganar. Agora, olha só, encantada pelas mentiras, sutis e as não sutis, né? Que algumas mentiras são sutis, outras já não são tão sutis, são muito óbvias, misturadas com verdades.
encantada por isso, o que aconteceu? Eva caiu na dele e ainda levou o marido junto. Ele foi conscientemente. Adão escolheu ficar do lado da sua mulher sabendo das consequências. Aí fica aquele negócio, né? Ele deve ter pensado assim, não, eu amo tanto a minha mulher. Deus falou que se comesse ia morrer. Se ela vai morrer, eu quero morrer junto com ela, porque eu a amo. Estou vendo as mulheres olhando para mim, pensando, que amor lindo. Que desgraça, né? Isso não tem nada de bonito, não. Quando você coloca a palavra de Deus em segundo lugar, não tem amor lindo, não. Tem nada disso, não. Eles foram desobedientes, e Adão foi consciente do que ele fez. Qual foi a primeira coisa que Deus perguntou para a humanidade caída, hein? Para os seres terrestres que caíram? Qual foi a primeira pergunta? Está lá no verso 9. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou. Qual foi a pergunta? Onde estás? Que pergunta importante. Onde estás? Por que ela é importante? Deus sabia onde eles estavam? Eu sempre que dou esse estudo, eu conto do meu filho Paulinho. Paulinho não está aqui essa noite, está estudando, tem prova amanhã. Mas eu conto do meu filho. Paulinho, quando era criança, pequenininho, ele era bem gordinho. E quando eu colocava a chave na porta da sala para entrar, ele, para se esconder de mim, brincadeira, ele corria para trás do sofá, para ficar atrás do sofá e eu não achá-lo. Só que como ele era gordinho, ele entalava. Então passava a cabeça e os braços e o bumbum ficava para fora com as pernas. Mas como a cabeça passou, ele achava que ele estava escondido. E eu vendo assim ele para fora do sofá, só a cabeça para dentro. Eu falava assim, cadê o nenê do papai? E ele ficava quieto. Cadê o nenê do papai? E eu fingindo que não estava vendo. E ele só ouvia a risada dele, achando que estava escondido de mim. Não parece Deus com Adão? Parece Deus falando assim, cadê o nenê do papai? Você está vendo alguma condenação aqui? Deus está condenando os dois? Chamou para dizer assim, agora vocês vão ver. Foi isso que Deus fez? Se Deus perguntou onde estás, mas sabia onde ele estava, por que perguntou? Qual era a finalidade? Não era uma pergunta. Deus queria que eles reconhecessem o que eles tinham feito, o que eles tinham errado. Deus queria puxar pela consciência deles. Era uma maneira de fazê-los refletir sobre o que tinha acontecido de muito grave, que eles talvez não tivessem a dimensão da gravidade. A dimensão da gravidade do que tinha acontecido. A história do mundo mudou ali, a história do universo. Por quê, hein? Por que mudou a história do universo? Até aquele momento, o pecado só tinha atingido Satanás e os seus anjos seguidores. Até ali. A partir dali, o pecado entrou na natureza humana. Mudou a história do mundo. Ali. Por enquanto era algo restrito ao diabo e seus seguidores. E o plano de Deus é que o homem não fosse contaminado. Deus deu uma oportunidade ao homem através do livre-arbítrio. Mas o homem falhou, errou feio, pisou na bola. Agora, outra coisa que eu quero chamar a atenção. Esse onde estás, ao invés de ser uma condenação, é um apelo. É o primeiro apelo que você vê registrado na Bíblia. Antes de Gênesis 3,15, Deus já estava apelando. Onde estás? Está chamando. Está chamando para conversar. Foi Deus quem tomou a iniciativa. Aliás, eu diria que Adão e Eva, já contaminados pelo pecado, jamais tomariam a iniciativa, porque o pecado tira do homem essa consciência da necessidade de Deus. Nós, com a natureza do pecado, jamais tomaríamos a iniciativa de buscar a Deus. A iniciativa é sempre dele. Nós jamais faríamos isso. Quero começar a encerrar. Olha o verso 6, que eu quero perguntar uma coisa aqui. Verso 6. Que características da árvore levaram Eva a desobedecer a Deus? O que você encontra na árvore? Vamos ver juntos? Verso 6. Vendo a mulher que aquela árvore, o que ela era? Boa para se comer, guarda aí. Agradável aos olhos. Árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Quais as características que a árvore tinha que chamaram a atenção de Eva? Quais são? 3, pelo menos. Boa para se comer. Agradável aos... E boa para dar o quê? Entendimento.
Que princípios você vê por trás disso, que foram violados? O que você vê aqui? O que ela priorizou em função daquilo que os olhos dela viram e gostaram, que deu vontade de comer, que os sentidos, que o desejo dela teve vontade e ela passou à frente da vontade de Deus? Que princípio ela violou? Bom, de cara o primeiro, né? O amor a Deus acima de todas as coisas. Violou o princípio da lealdade? Violou o princípio da fidelidade? Violou o princípio da adoração? Violou o princípio da santidade? Percebem quantos princípios? O que ficou manifestado claramente? Ela deu preferência à sua própria razão. Ela achou que não havia mal, que aquilo era bom para ela. Ela decidiu e seguiu a sua convicção pessoal. O que eu tiro de lição para a minha vida? Todas as vezes que eu colocar a minha convicção pessoal acima da palavra de Deus, vai ser um desastre. Se eu seguir, tem gente que fala assim, siga o seu coração, siga a sua intuição. Começou o desastre. É só você seguir seu coração. Siga a sua intuição que o desastre começa. Siga a palavra de Deus, siga a vontade de Deus, siga o caminho que Ele apontar. Não vai pelo teu nem pelo meu coração, não, que não vai dar coisa boa. Quero começar a encerrar com aquela pergunta que eu deixei, da perspectiva humana. Não teria sido melhor Deus ter destruído o diabo lá no céu? Da perspectiva humana. Sim ou não? Mas vamos analisar as consequências se Deus tivesse feito isso. Primeiro, quem deu o livre-arbítrio? Se ele mata o diabo, porque o diabo usou o livre-arbítrio de maneira que não agradou a Deus, ele tinha livre-arbítrio? Ele teria? Ora, se eu dou o livre-arbítrio e não respeito, eu não dei livre-arbítrio coisíssima nenhuma. Percebe o erro? Deus não podia cometer esse erro. Ele deu o livre-arbítrio e ele respeita. Segunda coisa, houvesse ele destruído o diabo lá no céu, os outros anjos, todos os seres do universo, que nunca tinham visto o pecado, entenderiam a atitude de Deus, a destruição de Deus? Entenderiam? Não, aquilo pareceria um ato de tirania. Eles jamais compreenderiam. Se ele tivesse feito isso, quem teria razão, Deus ou o diabo? O diabo. Porque o diabo, mesmo morto, ia ficar o princípio dele, a filosofia que não teria sido morta. Ia ficar a seguinte filosofia, está vendo como Deus é tirano? Se você não faz o que Ele quer, Ele te mata. Deus não é amor coisíssima nenhuma. Percebem quantas coisas envolvia? E outra coisa, talvez a mais importante, se os seres não seriam capazes de compreender o pecado, o que eles estavam vendo de errado na atitude de Satanás, de Lúcifer? Nada de errado, eles não conseguiam ver as consequências. O que Deus teve que fazer? Uma expressão que a gente usa, ele deu linha para a pipa. Expulsou o diabo do céu, deu a terra e falou, agora você vai desenvolver as suas ideias. E vamos ver onde vai dar. O pecado precisava mostrar a sua cara, ele precisava mostrar as suas ramificações. Nós precisávamos ver no que ele dá, quais os frutos. Era preciso que os seres inteligentes avaliassem e colocassem em contraste os frutos do bem e os frutos do mal. Hoje nós já temos condições de fazer isso, avaliar os frutos do bem e do mal. Hoje eu tenho condições de saber se as ideias de Satanás são boas ou ruins, mas os anjos não tinham. O que Deus fez? Deu oportunidade para que o mal se manifestasse e nós, através do livre-arbítrio, pudéssemos escolher o nosso destino. A quem eu vou seguir? Percebe como Deus é sábio? Não havia outra maneira de ser. Deus que tinha que dar um tempo para o pecado. Deus tinha que dar um tempo para o pecado. Senão nós não compreenderíamos o pecado, não viríamos malignidade no pecado. Sabe aquela frase? O mal já não é tão mal assim. Ou o diabo não é tão feio quanto se pinta. Nós não poderíamos pensar isso hoje? O diabo não é tão feio quanto se pinta. Por que eu viria a necessidade de destruí-lo? Hoje não, hoje a gente tem certeza. O que Deus fez foi deixar o homem ter uma experiência com o mal para poder escolher. Eu quero encerrar. Havia um muro separando dois grupos de pessoas. Um muro. Do lado direito, Deus, os anjos e todos os seres que obedecem e são fiéis a Deus. De um lado do muro. Do outro lado do muro, Satanás, os anjos caídos e os seguidores, os ímpios de todos os tempos.
Em cima do muro, um rapaz, um jovem, indeciso. Não sabia para que lado ele ia. Tinha conhecimento da palavra de Deus, mas tinha muito desejo pelo mundo. Estava na igreja e estava fora, um pé no mundo, um pé na igreja, levando uma vida dupla espiritual. E ele em cima do muro. Ocorre que o pessoal do lado de Deus, os anjos, Deus, os fiéis, gritavam o tempo todo e não paravam de apelar para que ele pulasse para esse lado de cá. Vem para cá, você é nosso, pula para cá. E ele indeciso. E do lado de lá, nenhuma palavra. Satanás, os outros anjos em silêncio. Só o lado de Deus gritava. E ele indeciso, até que ele se dirigiu a Satanás e fez a pergunta: por que os de lado de lá estão gritando, estão implorando para eu ir para o lado deles, e do lado de cá nenhuma palavra? Sabe o que Satanás respondeu? É porque o muro é meu. Cuidado, se tem alguém com um pé no mundo e um pé na igreja. O muro tem dono. Não brinque com isso. O muro tem dono. Na próxima quarta-feira, nós vamos responder a segunda pergunta fundamental para ser salvo. Que medidas extremas foram necessárias para nos livrar do pecado? Você quer saber que medidas foram necessárias para nos livrar do pecado? Vem aqui na próxima quarta-feira. Segundo tema que tem a ver com a nossa salvação. Eu vou pedir para o pastor orar e nos despedir em oração.